as riquezas do cristão em Cristo. Por isso eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. No livro de Efésios. Efésios, capítulo 1, nós vamos dar uma passada hoje para essa introdução ao livro de Efésios. Preciso da sua atenção, porque algumas coisas que você vai ouvir aqui são coisas importantes com respeito ao livro, para que você tenha uma compreensão mais clara possível do livro de Efésios. Primeiro, deixe-me falar um pouco sobre a terminologia riquezas. Um jovem nasceu num país bem pobre, sem recursos, sem condições. E ele, quando ele se tornou adolescente, ele resolveu que ele ia guardar todas as economias que pudesse para ele viajar para um país melhor, para ter condições melhores na vida. E ele fez isso. Quando ele se tornou um jovem, ele comprou a passagem e ainda sobrou um dinheiro. Um pequeno dinheiro, pequeno mesmo. E então ele foi para aquela viagem. Chegando lá, a hora que ele vai subir o navio, ele se lembra, tanto daquela fila, mas eu vou comer o quê? Aí rapidamente ele foi no mercadinho e ele comprou biscoitos e água. E chegando ali, ele entrou no navio, entrou lá para o seu quarto, fechou, trancou a porta, e ele passou dos 7 dias da viagem, 3 dias comendo biscoito e tomando água. Ele estranhava porque toda manhã um dos marinheiros batia, diz: olha, café da manhã, almoço, janta. E um dos marinheiros percebeu que aquele rapaz não vinha. Aí um dia ele bateu na porta e disse: o senhor não está vindo? Ele disse: não. Aí ele deu uma desculpa. Mas um dia, no 3º para o 4º dia à noite, ele acabou os biscoitos. Acabou os biscoitos e ele, com fome naquela noite, o marinheiro bateu, ele segurou a mão do marinheiro e disse assim: olha, é o seguinte, acabou o meu dinheiro, não tem dinheiro, porque antes de vir eu comprei os biscoitos, água, eu estou com sede e com fome. E eu queria saber o que vocês poderiam me ajudar até chegar no final da viagem. O marinheiro olhou assim para ele, meio esquisito, e disse: o senhor não sabia que quando o senhor comprou o bilhete, incluía todas as refeições? E ele então saiu, foi comer, e comeu bem, e muito bem, até o final da viagem. História que aplica para nós. A grande maioria de nós não sabemos, e vivemos vidas medíocres espiritualmente, porque no bilhete que incluía, ou que inclui a nossa vida em Jesus, há muita comida, há muita fartura, há muita riqueza, há muitas bênçãos. O problema é porque nós não sabemos isso. Alguns de nós não estamos entendendo as riquezas que há nas nossas vidas em Cristo Jesus. Eu vejo que alguns de nós estamos sofrendo problemas da vida e não sabemos como lidar com esses problemas, porque um dos fatores que está prejudicando a nossa vida é a ignorância das nossas riquezas em Cristo Jesus. E falando em riquezas ainda, só para instigar o seu coração, e a gente pensar em tudo isso com respeito a Cristo, a Forbes é uma revista americana que coloca os rankings das pessoas mais ricas do mundo.
Bill Gates voltou para a lista com 73,4 bilhões de dólares. No Brasil, o Jorge Paulo Lemann, aquele brasileiro suíço, 17,8 bilhões de dólares. E do ponto de vista mais pessoal, a Rainha Elizabeth, ela ganha 1.100.000 por mês, com um patrimônio avaliado em 500 milhões de dólares. Mas nenhum desses, é o mais rico dessa cidade, se compara a eu e você, nas riquezas que temos em Cristo. Jesus falou uma palavra, você sempre ouviu falando essa palavra. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O dia que Jesus entra na sua vida, ela preencheu a sua vida com as riquezas do Senhor. E não só do ponto de vista espiritual, porque a Bíblia diz em Romanos 8 que somos herdeiros com Cristo. No reino milenar de Cristo que Ele estabelecerá, nós vamos participar desse reino, reinando com Cristo e participando com Cristo em todo aquilo que Ele tem e é. Então vamos entender sobre isso. Mas antes de nós entendermos sobre isso, vamos entender a carta aos Efésios. Primeiro, o autor da carta é o apóstolo Paulo. Veja em Efésios 1:1 e 3:1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Paulo escreveu a carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, o autor da carta é o apóstolo Paulo, em primeiro lugar. Segundo, os destinatários. A carta foi destinada para quem? Não obstante, está a palavra, voltamos para o capítulo 1, versículo 1, está a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. A palavra Éfeso que está aí, tudo indica que foi incluso num tempo por um escriba, porque não obstante o apóstolo Paulo ter escrito essa carta para Éfeso, que era uma região, havia uma região grande, e a cidade era uma cidade muito importante, tudo indica que Paulo escreveu essa carta para os que, como diz o texto, santos e fiéis em Cristo Jesus. É uma carta do ponto de vista universal. Primeiro, que o apóstolo Paulo não faz uma citação de uma pessoa, nenhuma pessoa. Segundo, o apóstolo Paulo não se desenvolve de forma familiar com ninguém, como ele faz, por exemplo, aos Filipenses, ao citar Epafrodito. É uma carta que tem um contexto geral. Não obstante, é uma carta que incluía a igreja de Éfeso. Abra lá em Atos, capítulo 19. Não podemos estudar essa carta sem irmos para o livro de Atos. E como a cidade era uma cidade principal, talvez uma segunda ou terceira cidade do Império Romano, depois de Roma, a gente precisa entender como é que Paulo chegou ali na cidade de Éfeso e como é que ele desenvolveu o seu ministério. Ele tinha uma atividade missionária ali. Veja o versículo 1. Diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Esses discípulos nós vamos ver, os discípulos de João, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. Então o apóstolo Paulo foi a Éfeso. O que me impressiona na vida do apóstolo Paulo é o seu interesse em alcançar
o Império Romano. Queridos, o Império Romano, sem avião, sem jet ski, sem barcos rápidos, sem carros, sem internet. Então, quer dizer, ele tinha uma visão de alcançar o Império Romano. E outra coisa importante, o apóstolo Paulo, estrategicamente, não trabalhava de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, ele chegava aos lugares, primeiro, principais, porque ele sabia da importância, da influência das cidades. Importante. Eu tive numa conferência agora, em maio, e uma das coisas que me chamou mais atenção naquela conferência, você não guarda tudo, mas algumas coisas você guarda, é como os centros, desde 1960, as cidades, se tornaram os vínculos importantes para você evangelizar, porque as pessoas vêm para as cidades, qualquer cidade, qualquer cidade. O apóstolo Paulo tinha uma visão de alcançar as cidades principais. Ontem eu li uma carta de um missionário. O missionário está trabalhando no interior de um país, bem no interior, não está errado, mas ele disse assim na carta: estamos orando para que Deus levante fulano de tal para a capital. Eu pensei assim, mas por que não foi para a capital? Por que não foi para a capital? Primeiro pela capital, para depois ir para o interior. Não é que está errado. É porque nós temos muito mais força e condição e de envolvimento de trabalho através de cidades grandes. Quantos aqui, levante sua mão, quantos aqui vieram de cidades do interior do Brasil, do estado de Goiás? Levante a mão. Quantos vieram? Olha aí. Moravam no interior, vieram para a capital, e muita coisa aconteceu na capital. O apóstolo Paulo tinha isso em mente. Versículo 8 do capítulo 19, diz: entrando na sinagoga, que era a forma que o apóstolo Paulo fazia, nós vamos ver hoje à noite, o evangelho chegando aos judeus primeiro, depois aos gentios. Então o que ele fazia, o apóstolo Paulo? Sempre que ele chegava, procurava uma sinagoga. Diz que falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. O que é isso? O apóstolo Paulo tinha uma estratégia. Ele ia para as cidades, primeiro, encontrar o seu povo. O que significa? Gente com quem ele tinha cultura e linguagem. Lá no Piauí, nós, enquanto as pessoas esperam nas filas, a gente evangeliza as pessoas. E nós estamos percebendo que a gente ia evangelizando as pessoas não davam um feedback. Eu digo, não, isso aqui está errado. Aí sempre tem um grupo das pessoas da cidade, ou que já foram conosco, que são piauienses. Eu disse, olha, vamos mudar aqui. Eu quero que vocês evangelizem aqui o seu povo. Aí, me lembro do pastor Orestes, sentando e conversando na mesma linguagem, no mesmo nível. O apóstolo Paulo lembrava isso. Ele sabia como estrategicamente alcançar as pessoas, compartilhar o evangelho com as pessoas. Ele foi lá, diz o texto, foi lá e falou ousadamente, persuadindo o reino de Deus. Ontem eu estava na televisão vendo um Discovery e eu vi um centro de candomblé e as pessoas, dentre eles o Carlinhos Brown naquele centro, e dizendo como a cultura afro, como é que desenvolve tudo aquilo, e ele dizendo da fé dele sobre todas aquelas coisas de forma ousada. E nós temos a tendência de ser tímidos, né? Tímido, eu quero dizer isso aqui para os meninos aqui que tocam. Ei, não precisa ter timidez aqui não. As coisas de Deus
nós temos que ser ousados. O apóstolo Paulo tinha convicção dessa ousadia, convicção dessas verdades. Chamava o povo judeu para a conversa. Ousado, diz o texto. Então, veja que a estratégia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai para uma cidade, procura o seu povo inicialmente, começa o evangelismo, proclamar o reino de Deus para os judeus. Essa ideia de que todo mundo que conhece a Bíblia, ou está ligado ao cristianismo, ou a ideia judaica, conhece a Deus. Não se engane não, se engane não. Não é porque você foi criado em religião que você tem experiência com Deus, não. Experiência com Deus passa através de Jesus. O apóstolo Paulo estava ali para fazer isso. Versículo 9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Que discípulos? Que ele fez. Discípulo de quem? De Jesus. Como é que se faz discípulo de Jesus? Pregando o evangelho. Essa conversa de que eu vivo, não, eu só vivo. Não, queridos. Não, queridos. Quem estava no curso de evangelismo que eu dei lá, você viu isso. Você pressupõe que você vive. E porque pressupõe que você vive, você pode falar. Isso faz diferença. Ele tirou os discípulos. Por quê? Porque a um determinado momento ele percebeu que as pessoas tinham uma resistência. E quando as pessoas têm resistência ao que você está falando e debocha, você tem que tirar o time de campo. Ok? O evangelho é precioso. Pérolas aos porcos é você entregar do que é bom para quem não dá valor. Jesus fez isso. Lembra que ele começou falando por parábolas? Por quê? Porque o povo começou a rejeitar. O apóstolo Paulo tirou o time de campo. Ele saiu dali, daquela sinagoga. Ele arrancou-se dali, pegou os discípulos e começou o trabalho. Mas veja, eu quero colocar isso aqui porque é importante. Mateus capítulo 28, Jesus disse assim que você deve ir ao mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Ele diz assim, e eis que estou convosco. Apóstolo Paulo ficou 3 meses em Éfeso, ali naquela sinagoga, e ele levantou um grupo de pessoas. Querido, não tem uma vez que você não abre o seu lar, que você estrategicamente não procura seus amigos, e diz para eles que você vai estudar a palavra de Deus com eles. Primeiro, que pessoas não chegam. Segundo, que pessoas não vão chegar. Sempre 2. Segundo, dos que estão, alguns não vão crer, outros vão crer. Mas Jesus está sempre conosco quando nós estamos dispostos a fazer discípulos. E Ele honra. Uma das estratégias para o século 21, e acho que a mais poderosa, é abrir o seu lar para compartilhar de Jesus Cristo com as pessoas. Você já ouviu falar aqui, às vezes como Satanás usa e atormenta as nossas vidas com os problemas, para que a gente fique focado nos problemas e não focado na nossa missão. A missão do apóstolo Paulo é a mesma, minha e sua. Usar a minha profissão, usar o meu lar. Aí, uma outra estrutura que nós temos é convidar as pessoas para ouvir daquilo que você já está falando. Não para ouvir um profissional. Não para ouvir um profissional falando daquilo que talvez você supostamente não saiba falar. Nada disso. Todos nós aqui temos capacidade suficiente para compartilhar o evangelho de Jesus com as pessoas. Então o apóstolo Paulo fez isso. Versículo 9, ele foi então para a escola de Tirano. E diz o texto, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, atual Turquia, Ásia Menor, olha aí, ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Isso aqui me inspira, queridos. Inspira. Porque ontem eu fui num dos bairros de uma cidadezinha aqui perto, e eu fui porque eu tinha ouvido aqui no centro sobre uma pessoa que eu conversei, que morava nesse bairro, nessa cidadezinha. Fui lá. Chegando lá, eu fiquei impressionado.
Primeiro, impressionado pela estrutura da cidade, muito bem organizada para aquele lugar pobre. Tinha um bom asfalto, água, luz, de forma decente. Tinha. O bairro era pobre, bem pobre. Mas as pessoas vivendo ali de uma forma digna para uma das cidades de Goiás. Saiu essa semana que o estado de Goiás é o 8º no IDH no Brasil. Muito bom, muito bom. Muito bom. Nosso estado está muito bom. Aí eu passei por algumas casas aí, aquelas casas feitas de madeira, e uma casa com uma lona preta, e lembrei do Piauí, é o mesmo jeito. Ali um galinheiro e um lugar para cuidar de porco. Eu disse assim, aqui está um bom lugar para nós levarmos o evangelho em ação aqui. Pensei comigo, né? Minha cabeça já vai... Aqui não tem escola, não tem problema. Pensei assim, não tem escola, não tem problema, não vamos fazer aquelas tendas, né, grandes, né? Vou arrumar uns patrocinadores, a gente pega umas 8 tendas dessas empresas, patrocinam, ficar um dia aqui, médico, dentista, tal. Aí eu olhei assim e digo, não, mas isso aqui parece um acampamento. Eu olhei assim, um acampamento, não tem carro. Eu entrei, cheguei lá e disse, esse acampamento aqui vocês alugam? Não, não alugamos. Não alugamos porque todo final de semana nós temos um programa da igreja. Ah, joia. Mas não tem um dia que não tem? Não, não tem. Aí um falou assim, não, tem. No dia tal do tal vai ter a noite de não sei o quê, do poder, não sei de onde. Ah, então tem. Com quem que eu falo? Não, fala com fulano de tal lá na rua tal, em Goiânia. Tá, obrigado. Aí eu entrei no carro. A hora que eu entrei no carro, eu disse, não, pera. Vamos ser sensato. Vou fazer a pergunta mais básica. Voltei e perguntei assim, vocês têm uma igreja aqui no meio dessa comunidade? Aí eles disseram assim, não. Muito obrigado. Fui embora pensando assim, Senhor da glória, tem misericórdia, um negócio desse. Você tem uma mega estrutura, umas 10 desse tamanho, reúne os crentes para limpar não sei o que deles no final de semana. Aquele negócio monstro, parece um elefante branco. E não fizeram nada por uma comunidade pobre que está na frente. Eu não entendi isso. Eu confesso para vocês que eu não entendi. Aí, quem me conhece, eu já saí dali assim, Senhor, tem misericórdia. E estou animado a fazer um projeto lá 1 hora. Vocês vão saber as informações. Queridos, quando a gente abre para esse texto do apóstolo Paulo pregando em Éfeso, e das riquezas que está em Cristo, e os destinatários, só tinha destinatários que iam vir as riquezas de Cristo, porque o apóstolo Paulo foi lá para pregar o evangelho, queridos. Você entendeu? Na ceia do Senhor, eu digo aqui, baixa sua cabeça aí, ore aí, diga para o Senhor assim, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor me resgatou. Ore por uma pessoa que não conhece a Jesus. Olha aí, eu acho que a gente tem que dar um pulinho atrás e dizer assim, agradeça a pessoa que levou o evangelho, porque é por causa de Jesus que nós temos as riquezas, é por causa de Cristo. Cristo entrou na nossa vida, mas entrou na nossa vida porque alguém foi lá, e o que me inspira no Projeto Piauí, o que me inspira, é que eu não sei o que vai acontecer na história de várias semanas que nós já passamos lá, que é intenso. Um dia na eternidade alguém diz assim, eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia em que aquele ministério foi lá. Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu fui num pequeno grupo da ICESO. Eu entreguei minha vida para Jesus porque alguém me convidou para vir num domingo à noite.
Foi lá, sentou, me explicou. É isso. As riquezas vieram para Éfeso, porque Paulo foi lá. O apóstolo Paulo diz, num outro texto, que ele com feras brigou lá em Éfeso. Vamos dizer assim, teve lutando em Éfeso, com feras, com gente que não quer o evangelho indo adiante. Número 3, o ministério de Paulo. É meio longo que eu vou colocar aqui, mas você precisa acompanhar. Abra sua Bíblia no capítulo 18 de Atos, versículos 18 e 19. Ministério de Paulo na região. Nós vimos que ele foi a Éfeso, mas vamos ver de forma mais ampla. Versículo 18 do capítulo 18 diz: mas Paulo, havendo permanecido ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Se você já teve a oportunidade de estudar sobre Priscila e Áquila, você vai ver que ele é um casal maravilhoso, porque eles apoiaram o apóstolo Paulo, e por muitas vezes ajudaram no crescimento, o poder de um casal. O poder de um casal, de um casamento. Importantíssimo. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomaram o voto, chegando a Éfeso, diz aí, chegando a Éfeso, deixou-os ali, porém entrando na sinagoga, pregava os judeus. Então o apóstolo Paulo chega a Éfeso e, como vimos aí, ele entra na sinagoga. No capítulo 19, versículo 23 a 41, veja, ele está ali, acontece, já li o texto anterior, que o apóstolo Paulo, estando naquela cidade, veja versículo 23, por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo começa a pregar. Em Éfeso havia grande estátua da deusa Diana, ali era um centro da idolatria. Versículo 24, versículo 23, e naquele tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, pequenas estatuetas, nichos, dava não pouco lucro aos artífices. Versículo 24, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, versículo 27, este Paulo tem convencido, olha aí, tanto que o homem era um perigo, e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Presta atenção. Havia na cidade uma deusa chamada Diana, uma estátua imensa, e o apóstolo Paulo pregava o evangelho. Quando ele pregava o evangelho, o que ele dizia? A mensagem do evangelho está em Atos 17, que ele conduzia todos a Jesus, e dizia o seguinte: essa estátua e esses deusezinhos de Diana não pode fazer nada. O que o apóstolo Paulo fazia? O apóstolo Paulo apontava para o erro e conduzia para a verdade. Ao dizer que uma estátua, ao dizer que uma pequena estátua, um símbolo, não faz nada, porque não faz mesmo. Você leia depois com cuidado, Jeremias capítulo 10, e hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso também. Você vai ver que estátua não leva a lugar nenhum, não pode fazer nada por ninguém. E o apóstolo Paulo começou a ensinar e pregar e mostrar que em Jesus está a vida e não nas estátuas, e arrumou a confusão, aonde? No comércio, porque estava todo mundo fazendo isso, estátuazinha de gesso, de ferro, de ouro, e aquilo ali vinha o dinheiro do povo. Então a associação, dirigida por esse Demétrio, associação comercial de Éfeso, disse: temos que fazer alguma coisa, porque esse homem é um perigo. Versículo 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas quase toda a Ásia. Versículo
Diz que Paulo tem convencido, versículo 27. E não somente ao perigo de nossa profissão cair em descrédito, aí ó, associação comercial, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Agora você imagina, o apóstolo Paulo chega, as pessoas se convertem, o que vai fazer com a deusa Diana? Está lá. Vão quebrar ela, vão jogar no mar. E os templos da Diana vão fechar. E os caras que vivem disso vão quebrar. Então o evangelho, ele é poderoso. Porque ele não só muda o coração das pessoas. Presta atenção. O evangelho, quando ele entra, ele pode mudar toda uma cidade na sua forma cultural, na sua forma ética, na sua forma social, antropológica e sociológica. E econômica. Então é um perigo. No passado a gente viu várias pessoas, talvez os seus pais, avós puderam compartilhar isso, de que as pessoas se converteram ao Senhor Jesus e perderam os seus empregos. É sério. Continuando. E estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. O Demétrio colocou essas pessoas num alvoroço, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. O que é isso aqui? Fruto do ministério do apóstolo Paulo. O ministério do apóstolo Paulo fez uma cidade virar de cabeça para baixo, não só uma cidade, mas uma região. O que significa isso? Significa, queridos, o poder do evangelho de Jesus. O poder do evangelho do Senhor Jesus. Eu não tenho nada contra manifestação ou envolvimentos com respeito à publicidade dos evangélicos e tal, em cidade, praça cívica. Eu não tenho nada contra isso. Só que eu não acho que essa é a estratégia para nós alcançarmos uma cidade como Goiânia. Eu não acho. Eu não tenho convicção disso, querido. Sabe o que eu tenho convicção? Eu tenho convicção da minha vida. Que vivo com pessoas que todos os dias estão ao meu redor. Que vão vendo a minha vida e abrem-se para Jesus, porque vê a minha vida e perguntam sobre isso. Eu não sou contra, eu só não acho que é a melhor estratégia. Exemplo, pastor Armando Bispo, ele é corredor oficial do Rally dos Sertões, na área da divisão Super Production. A Mitsubishi do Brasil financia com carro e ele levanta parceiros juntamente com a sua equipe e corre o Rally dos Sertões. E essa semana ele esteve aqui, essa semana ele está aqui, está na ISEC. Hoje, eu acho que vai estar hoje à noite. Pode ir lá ouvi-lo, está liberado, fica tranquilo. E a gente está acompanhando, estou acompanhando ele lá. Quando foi sexta-feira, pelo WhatsApp, eu perguntei, e aí Armando, como é que estão as coisas? Ele falou, cara, estou precisando, presta atenção, estou precisando de uma peça do carro, tal. E a peça está em Goiânia, precisamos de alguém para trazer aqui. Aí liguei para o Carlão, passou um minutinho, vamos ver um táxi. Arrumou o táxi, tantos reais o táxi, para levar em Goianésia. Bora lá. Eu digo, Armando, arrumamos o táxi, onde é que está a peça? A peça está em lugar tal, lugar tal. Aí liguei para o cara, o Carlão ligou para o radiotáxi, encontrou o homem. Em menos de 20 minutos, presta atenção, arrumamos o motorista, pegou a peça, levou para Goianésia. Eu estou pensando que é o carro do Armando que quebrou. Aí ele falou assim, Roberto, joia. Fizemos um trabalho de equipe maravilhoso. A peça é para um dos caras que tem pavor e odeia crente.
Você entendeu, querido? O que tem a ver Rally dos Sertões? Não sei o que tem a ver. Aí diz assim, inimigo, o cara é inimigo. E de repente o Armando chega ali e mobiliza. Quando foi meia-noite e meia, a peça chegou. Aí vai perguntar assim para o Armando assim, mas como é que o negócio chegou? Não, porque nós temos uma igreja, tem um pastor, tem amigo, tem gente que gosta de carro, eles são assim meio doidos. Ok? Mas nós gostamos de ficar juntinho, viu? Nós gostamos de ficar assim, crente cozinhando assim dentro, assim, ó. Entendeu? Olhando a vidinha. Você não está aqui, eu não estou aqui para isso. Nós estamos para fazer uma revolução com a pregação do Evangelho. Claro, eu queria fazer uma correção também aqui, viu, pastor Teomar, sobre a nossa questão de missões, daquele apelo que o pastor Labieno fez aqui, que fez mais ou menos uma divisão entre Paulos e Onésimos. E claro que a nossa igreja ficou bem claro que somos Onésimos. Aí o cara diz assim, louvado seja Deus, eu sou um Onésimo, os Onésimos ficam lá de cá. Eu sou um Onésimo, e aqui estão os Paulos. Então, os Paulos é que vão, e eu vou dar apoio. Ok, é claro que nós nascemos, ficou bem claro que nossa igreja é uma igreja que apoia. Mas isso não tira a responsabilidade nem minha, nem sua de viver como Paulo. Entendeu? Isso é importante. Porque como nós temos que pregar o Evangelho de Jesus, queridos. Porque a revolução que é feita está nesse ministério da pregação. Olha o que aconteceu no texto. De repente, a cidade vira de cabeça para baixo por causa do apóstolo Paulo. A gente sabe que não é de repente, mas é a insistência e o foco do apóstolo Paulo nisso. Eu vou aproveitar aqui e dizer outra coisa importante. Os lugares hoje, um dos lugares mais importantes numa cidade como Goiânia, para ser alcançada para Jesus, são as nossas universidades. As nossas universidades. Nós precisamos saber como chegar lá. E as pessoas mais importantes para chegar lá são os cristãos universitários. Dá aí uma palhinha, deixa aí. Porque aonde o apóstolo Paulo chegava, ele diz, aonde tem gente e gente que pensa. Aonde tem gente e gente religiosa, que eu posso me identificar. Versículo 30, versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes, olha aí, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, porque o apóstolo Paulo era um cara ousado. O homem foi lá para defender Aristarco e Gaio, naquela pressão, digo, eu vou lá. Ele diz, não, você não vai lá não, porque se você for lá, eu vou te matar, cara. Versículo 31, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam lá no teatro de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por causa se tinham ajuntado. Eu estou lendo isso aqui, para você ver o pano de fundo histórico de Éfeso. As riquezas em Cristo, vou voltar aqui, não aconteceram do nada. Aconteceram de um empenho fantástico, poderoso, agressivo, convicto do apóstolo Paulo, que gerou uma grande confusão numa cidade, numa região, por causa do Evangelho. Versículo 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço para a sessão. De quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Basicamente, o tempo de um jogo de futebol. Que é 45, mais 15, mais 45. Já pensou clamar, gritar 2 horas, que a Diana dos Efésios é grande? Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, homens Efésios, qual é o homem que não sabe
que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ou não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso, e tendo dito isto, despediu a assembleia. O que significa isso? Significa que o apóstolo Paulo pregou a Cristo, e ao pregar a Cristo, ele arrumou uma grande confusão numa grande cidade, a ponto de que a estrutura social e econômica da cidade foi abalada. Esse é o apóstolo Paulo. Atos 18, 20 e 21. Apóstolo Paulo, deixa eu voltar aqui a esse texto. Ele esteve ali pregando aos judeus, rogando que eles que permanecessem ali mais algum tempo. Não cedeu o apóstolo Paulo, porque precisava voltar a Jerusalém. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu a Éfeso. O apóstolo Paulo tinha isso em mente. Na terceira viagem missionária, Paulo foi a Éfeso. E volta aí ao capítulo 3, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1 de Atos. Aconteceu e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, chegando ali alguns discípulos. Versículo 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. A gente pode continuar a leitura do texto. No capítulo 20, pule aí para mim o slide, por favor. No capítulo 20, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem, ele vai a Mileto, e ele reúne ali com os anciãos na igreja de Éfeso, e lembra o trabalho que ele fez. E ele orienta como devia ser feito o trabalho ali. De forma que o apóstolo Paulo, terminando aqui essa parte do ministério, o apóstolo Paulo, ele entra em Éfeso, ele prega o evangelho, ele arruma a confusão na Ásia, mas ele estabelece uma igreja tendo os primeiros discípulos, e ao pegar os primeiros discípulos, ele cuida desses discípulos, estabelece a igreja e deixa essa igreja com uma liderança bem clara e bem definida. Sem gastar muito tempo, mas aqui mesmo temos uma estratégia missionária maravilhosa, que você prega o evangelho, os discípulos você cuida, continua pregando se há abertura, se não há abertura, você cuida desses discípulos, estabelece eles e treina-os para que possam pregar para outras pessoas, e desses, a maneira que eles amadurecem, coloque sob liderança da igreja. É muito simples, e é isso que o apóstolo Paulo fazia. Quarto nessa introdução, o local da escrita, aonde o apóstolo Paulo escreveu essa carta. No capítulo 3, versículo 1, diz assim: por esta causa eu, Paulo, pode pular aí para o número 4, isso, já é. Ele diz: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós gentios. Em 4:1 ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. E no capítulo 6, versículo 20, Paulo diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Presta atenção. Onde é que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta na prisão. Ele estava na prisão por quê? Ele estava na prisão porque ele estava pregando o evangelho. E na prisão romana, no meio das dores, no meio das lutas, no meio dos problemas, no meio da sua vida mais profunda, onde ele podia estar chorando, podia ter falado: a minha vida acabou, eu fui preso por uma coisa boa que estava fazendo. Ao invés disso, ele escreve as cartas em prisões.
Nessa primeira prisão dele, ele escreveu a carta de Efésios, de Filipenses, de Colossenses e de Filemon. Sabe o que está fazendo? Ao invés de ficar curtindo a sua dor e os seus problemas, ele estava pensando assim: como é que eu posso continuar sendo útil enquanto eu não estou evangelizando? Presta atenção, porque nós temos 2 princípios aqui. Enquanto nós não estamos em missão, pregando Jesus, nós estamos edificando pessoas. Ok? Apóstolo Paulo escreve para Éfeso e região, escreve para a igreja de Filipos, e escreve para a igreja de Colossos. Existe um movimento agora, essa é uma das razões porque eu fico preocupado com as pessoas que assistem cultos online. Eu digo, não, acordei tarde hoje. É porque está havendo um enfraquecimento da igreja local. Está havendo um enfraquecimento da igreja local, de que o importante é eu ter o meu cristianismo. Querido, põe na sua cabeça que não existe vida cristã longe de gente. Não tem. Não existe. Você quer ouvir bons pregadores? Quero ouvir bons pregadores. Vá para a internet. Vá para a internet. Vá lá no YouTube. Pede uma lista, eu dou para você uma lista. Mas ouvir sermão, ler livro, não faz de você o melhor cristão. Porque o melhor cristão, ele nasce na comunidade. É aqui, ó. É aqui, ó. É juntos, aqui e lá fora. Com gente. O apóstolo Paulo escreve uma carta para Filemon. Sabe quem era Filemon? Era um cristão financeiramente bem, que tinha um escravo chamado Onésimo. O apóstolo Paulo evangelizou esse Onésimo que estava na prisão, ganhou esse sujeito para Cristo, edificou ele na prisão, mas sabia que ele era de Filemon. Ele diz assim: você podia liberar o Filemon, o Onésimo, mas não faça isso sem Deus pôr no seu coração. É uma carta pessoal em prol de uma pessoa e do reino. Presta atenção, não existe cristianismo, não existe forma de você andar com Jesus sem gente. Mas gente, querido. Não, pastor, eu sou tímido, eu não tenho jeito, eu não assim, não gosto. Ei, pode orar por isso aí. Pode orar para Deus tirar isso do seu coração. O apóstolo Paulo está na prisão, envolvido com gente. Ele diz: bom, agora Deus me colocou na prisão. Bem, 2 coisas: os que estão aqui vão ouvir o evangelho, e os que não estão aqui, eu vou edificá-los. Gente. Você escuta muito aqui, né? De que Deus é Deus de gente. O pastor Wildo, da Missão Vida, ele foi na Bahia. Estava trabalhando na Bahia, abrindo um trabalho para mendigos na Bahia, que já está organizado. E ele foi num local lá na Bahia que falou assim. Ele estava num lugar lá e alguém falou assim: olha, tiver uma coisa que eu não suporto é gente. Ele está indo na Bahia para abrir um trabalho para alcançar mendigos na região de Salvador, naquela região. Aí ele voltou com um slogan: eu amo gente. Eu amo gente. É muito interessante que o apóstolo Paulo está dando o suor dele para que uma igreja seja estabelecida e edificada. A igreja, queridos, é uma comunidade de pessoas. Eu tenho que falar isso aqui, vou repetir isso no livro de Éfeso. Não são essas cadeiras. Este tempo de culto aqui juntos, de celebração, é uma parte do que é ser igreja. A outra inclui nós continuarmos na nossa missão. A outra inclui reunir com pessoas na semana, porque a igreja de Atos era de casa em casa. A outra inclui usar os seus dons para os outros. Fazer alguma coisa para outras pessoas. Alguém diz: quero servir a Deus. Quer servir a Deus? Vou te dar a dica rápida. A única forma de você servir a Deus é servindo gente. Ok? Servindo gente. Abençoando pessoas. É assim que a gente serve. Os dons
dom de sabedoria, dom de fé, vários dons, de 1 Coríntios 12, são dons que incluem abençoar a gente. E a comunidade de Jesus tem que ser dominada pelo amor, porque o apóstolo Paulo diz que eu vou dizer para vocês uma coisa mais excelente. Aí ele fala sobre o amor, que é uma forma clara de demonstrar a nossa caminhada em comunidade. 5, propósito da epístola. Propósito, veja aí, capítulo 1, versículo 18 e 19 está o propósito da epístola. Diz o texto: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Como é que os olhos do nosso entendimento foram iluminados? Pelo Evangelho. O dia que o Evangelho entrou dentro da nossa mente, a cegueira foi embora. Por que foi embora? Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, que se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é porque o Deus, D minúsculo, desse mundo, cegou. Mas o dia que o Evangelho entrou, que eu encontrei Jesus, a salvação, só em Jesus, a minha mente abriu. Ele diz: com os olhos da mente iluminado, vocês precisam saber a finalidade, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Esse é um dos propósitos do livro de Efésios. Revelar que nós temos uma esperança. Esperança. Gente, o que mantinha um homem dentro de um muquifo romano, com cheiro de mofo, algumas vezes não podendo ser recebido por ninguém, no silêncio profundo, com tinta, pena e um pergaminho que alguém levava para ele. O que faz aquele homem escrever? É a esperança que ele tem em Cristo. Querida, é a esperança que tem em Cristo, que está na pessoa de Jesus, que faz você virar um cara doido. Você fica doido. Você faz coisas que você não acredita. Você entra em lugar que você não acredita. Você começa a comprar coisa que você não acredita. E você escuta isso aí, alguém fala na sua igreja assim, alguém fala para você da igreja: ei, por que a sua igreja vai lá no Piauí, ao invés de ir aqui no... Eles fazem, porque meu pastor é doido. E arruma um punhado de doido para ir com ele. Não é isso. É porque a esperança entra no nosso coração, de forma que você quer ver as pessoas mudadas e transformadas. E por isso nós estamos trabalhando em projetos de missões aqui. Vamos começar um projeto, alguns de vocês aqui vão receber um convite meu para o dia 17, sábado de manhã. Nossa liderança, com os casais da nossa liderança e uma série de pessoas. Vocês vão receber um convite meu para nós tomarmos um café juntos, quando eu vou falar aqui sobre aconselhamento bíblico. Queremos abençoar a vida das pessoas que estão sofrendo com uma série de problemas nesse mundo, amigos. Montar aqui nessa igreja um centro de aconselhamento para abençoar a vida dos de dentro e dos de fora. Por causa de quê? Por causa do propósito de Efésios, a esperança. Porque o dia que Jesus entra no seu lar, o dia que Jesus entra na sua vida, o dia que Jesus entra na vida do seu filho, muda tudo. Muda o futuro, muda tudo, queridos. Então ele diz assim: Jesus entrou, abriu a mente, e agora vocês têm esperança do chamado. A gente vai ver semana que vem é dia dos pais, né? Na outra semana, os detalhes desse chamado, lá na história da eternidade. Vamos entender as palavras que o apóstolo Paulo diz como eleição, predestinação. O que significa isso nesse chamado? Há uma esperança que foi trabalhada por Deus na história. Vamos ver isso. Agora veja aí, as riquezas da glória. Esse é o propósito. A esperança e as riquezas da glória da sua herança. Queridos, nós precisamos saber que riquezas são essas. Que riquezas que nos aguardam.
O que é esta herança em Cristo? Eu preguei uma mensagem em Romanos 8, eu citei um pouco do texto, mas nós vamos destrinchar isso aqui. Essa é um outro propósito. Versículo 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos. Você sabia disso? Você creu em Jesus, eu creio em Jesus, há um poder dentro de nós, tremendo. Vamos falar onde está a fonte desse poder, nós vamos falar o que esse poder faz, qual é a finalidade desse poder, mas a Bíblia diz assim, há uma grandeza poderosa dentro da nossa vida. Esse poder é tão grandioso que é o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo. Não é poder para você ficar arrepiado. Nós vamos falar sobre esse poder com detalhes. Mas é um negócio maravilhoso. Esperança, riqueza da glória futura. E no presente, aqui e agora, há um poder que opera dentro das nossas vidas. Esse é um propósito, esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, 4, capítulo 1. Enquanto nós vamos ver o propósito em relação à ação de Deus na nossa chamada na salvação, nós vamos ver coisa prática. Olha aí, versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Isso. Versículo 2. Versículo 17, perdão. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, versículo 2. E andai em amor. Versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E versículo 15 do capítulo 5, portanto, vede prudentemente como andais. Qual é o propósito no livro de Efésios? Comportamento. Comportamento. Um dos propósitos assim, se eu tenho esperança, se eu sou herdeiro na glória, se há um poder na minha vida, tudo isso por causa da salvação, como é que eu vivo? Como é que eu vivo? Esse é um outro propósito. Um dos propósitos do livro de Efésios é mostrar como a gente anda. As pessoas perguntam assim, pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Aí você tem que perguntar assim, isso aí reflete a sua chamada? Reflete a sua salvação? Reflete. A minha vida como profissional reflete? Como empregado reflete Jesus? A minha vida como dono de empresa reflete Jesus? A minha vida na faculdade reflete Jesus? As minhas atividades, o que eu leio, o que eu vejo, reflete Jesus? Então existe um comportamento. Existe um comportamento. Como filho, reflete Jesus. Como marido, reflete Jesus. Como esposa, reflete Jesus. Efésios vai falar isso. Nós vamos ver com detalhes. Sexto. Penúltimo. Tema da epístola. Qual é o tema da epístola? O tema da epístola está aí. As riquezas do cristão em Cristo. Esse é o tema. E o versículo-chave? O tema, riquezas do cristão em Cristo. E o versículo-chave terminando é: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado, exaltado. Fale-se bem dele, desse Deus. Quem é ele? É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que disse para o filho, você é meu filho amado. Pai é uma expressão tremenda no livro de João. Vamos passar lá, sem pressa. Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então a gente fala assim, ó Deus, me dê uma bênção.
Deus fala assim: bênção, eu já te abençoei, é em Cristo. Quem tem Cristo já tem a bênção. Tem um conceito chamado maldição hereditária. É mesmo? Onde é que está isso na Bíblia? Não, tem uma forma de provar. É mesmo? Prova onde? O dia que você veio a Jesus, presta atenção, você se torna nova criatura. As coisas antigas já passaram. Você, presta atenção, se torna nova criatura. Ó a riqueza, ó como é que muda a sua vida, ó. A partir desse dia, você tem bênçãos de Deus. Vamos juntar com outros textos que dizem assim: achegai-vos a Deus, e Ele chegará até vós outros. Não é isso? A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Isso é problema para você, mas você já é um cara abençoado, uma pessoa abençoada. A Bíblia diz assim: toda sorte de bênçãos espirituais. Então a gente precisa entender essas riquezas para a gente não ser enganados. Segundo, nós precisamos saber dessas riquezas para a gente ser abençoado na forma de viver. Para que a nossa vida mude de forma profunda. Que a gente ande e diga sim, sou de Cristo. E termino nessa manhã dizendo duas coisas. Primeiro, chegue aqui para ouvir a palavra. Ok? Chegue aqui para ouvir. Chegue aqui para ouvir. Quero ouvir das riquezas de Cristo. Venha com o coração aberto. Venha aqui para você ouvir a Bíblia. Tem alguns assuntos que nós vamos tratar aqui que diz assim: eu não acredito. Não, antes de você dizer que você não acredita, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver todo o contexto da Bíblia. Vem aqui para você ouvir. Número 2. Você tem Jesus nessa manhã? Eu não estou perguntando se você foi batizado, eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, eu não estou perguntando nada disso. Estou perguntando assim: você tem Jesus Cristo na sua vida? Essa é o primeiro caminho. A entrada é por aqui. Terceiro, se você tem Jesus, você tem que sair daqui hoje de manhã dizendo assim: Senhor Deus, muito obrigado por essa esperança que o Senhor me deu, mas use a minha vida, Senhor. Use a minha vida. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Pare de ter o seu tempo só com gente que conhece Jesus. É muito bom, mas é um lado da perna. É gente que conhece a Cristo e gente que não conhece a Cristo. Para você não ficar com a perna desse tamanho de um lado e uma perninha fina do outro. Vamos nesse compasso, crescendo em Cristo e falando de Cristo, para que outros possam ser ricamente abençoados. Oremos. Pai, na manhã desse dia, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, especialmente, nosso Deus, pela vida do apóstolo Paulo. Inspira-nos nessa manhã, com certeza, a vida do apóstolo Paulo. Porque ele tinha convicção de Jesus. Ele sabia o que Cristo fez na sua vida. Ele entendia essas riquezas. E eu oro a Deus que nós nos tornemos melhores cristãos, parando de comer biscoitinho e água, ficando com fome, entendendo que nessa caminhada nós temos boa comida e refeição farta da vida que é em Cristo, para que sejamos, ó Deus, ousados, firmes, para compartilhar Jesus, nosso Senhor e Salvador. Leva-nos como igreja, Senhor Deus, nesse crescimento, entendimento e compreensão espiritual. Que essa série de mensagens no livro de Efésios, longo tempo com certeza, venha nos encher e nos fazer crescer, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus, amém.